E eu queria aproveitar e jogar já para a Bia Kicis uma pergunta, aproveitar esse momento para a gente entrevistá-la e falar que a timeline foi derrubada pelo YouTube numa segunda vez. Isso aconteceu ontem, Bia, e a gente ficou estarrecido, né? O canal só está disponível fora do Brasil. Mais uma vez, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém veio, né? Ninguém observou de onde veio, né? Mas acho que tudo isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo, no mesmo dia, o Rumble voltou a funcionar no Brasil. Olha só que interessante. Usuários brasileiros relatam retorno do Rumble. 2 dias depois da defesa da empresa pedir à Justiça dos Estados Unidos que o Moraes fosse intimado por e-mail na ação que é movida, inclusive, por alguém que já esteve aqui no programa, o Martin De Luca, advogado da Trump Media lá nos Estados Unidos, Bia. Pois é, menino, que incrível, né? Como disse, assim, ao contrário do que disse a Carmen Lúcia, né? Não, a censura vai só até o dia 30 de outubro. Tá aí, né? Não existe isso, né, gente? Não existe. Quando você viola regras básicas, princípios, não tem como voltar atrás. Ninguém volta atrás espontaneamente, né? De violação em violação, né, esse povo vai rasgando a Constituição e instaurando aí um regime totalmente tirânico no Brasil. Que absurdo. E o Cláudio Dantas também tinha sido derrubado, estava impedido de fazer lives, voltou, né? Parece que ele conseguiu voltar. Então, assim, não escapa ninguém não, tá? Não escapa ninguém não. Aqueles, sejam o pessoal, né, da ultradireita, ou seja, o pessoal da esquerda master, todo mundo vai estar aí encrencado com a censura, em algum momento. É interessante isso que a Bia trouxe. Ontem eu, na hora que eu vi que o canal do Cláudio Dantas tinha sido derrubado, e eu vi só à noite, né? Mas no momento que eu vi, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para ele e falar: ó, Cláudio, meus canais estão à disposição, o que você precisar. E ele falou para mim, eu fico imaginando, ele deve ter brigado muito com o pessoal do YouTube, que o YouTube falou que tirou o vídeo dele por restrição a armas. Porque na vinheta, sabe quando você faz a vinheta, que é aquela apresentação que tem uma trilha sonora, inclusive, eles consideraram, apareceu lá, sabe quando aparece algum maluco com arma, sei lá, desses conflitos do Oriente Médio? E daí, aí o negócio desse aparece e o YouTube vai lá e derruba. É da Ucrânia. Muito estranho. É da Ucrânia. Gente, todo mundo colocando pombinha da paz nas vinhetas, tá, gente? Pombinha da paz nas vinhetas, tá bom? É só pintar a arma de vermelho e colocar uma estrela que pode daí. Eu quero aproveitar e jogar para o Segré, aproveitar aqui a presença da nossa deputada federal Bia Kicis. Você tem uma perguntinha para ela? Sempre tenho. Bia, quando a gente está observando agora... Faz pergunta fácil para eu saber responder, pelo amor de Deus. Pode deixar. Uma das coisas dessa censura, eu acho que a direita, nós temos que nos preparar para isso, e me permita fazer um pouco uma apresentação do que aconteceu também com o nosso programa Faroeste Brasileira nessa semana. A nossa audiência, em geral, estava em 30 mil, 35 mil, foi caindo. Na segunda-feira, chegamos a 127.305 pessoas. Mas aí a gente pode dizer, pô, isso é maravilhoso. Só que não. E é para prestar atenção para todos aqueles que são pré-candidatos e candidatos depois. Isso, obviamente, inclui, né, a Guilherme, o Marco Antônio. Por que isso? São robôs do governo que entram na live, como não tem likes, em função da proporção de pessoas que assistem o programa versus os likes, o algoritmo entende que não é relevante e não sugere a participação para a divulgação. Entendi. Então, nós tivemos agora, ontem, a pior audiência da história da Faroeste Brasileira. A revista Oeste, em geral, está com uma audiência baixa, precisamente por isso. Estamos tendo ataques de robôs do governo, os likes não refletem a realidade da audiência e a proporção audiência versus like fica muito baixa e a plataforma não recomenda esse conteúdo. Então, essa atenção será que não podem vocês, através do Congresso, verificar esse uso de robôs por parte da Secretaria da Comunicação? Deixa eu te falar, esse assunto é super importante. Nós estamos
com uma das nossas prioridades, é a CPMI da comunicação do governo Lula, porque a gente sabe que eles estão gastando fortuna, colocando robôs, a gente sabe disso, e é tudo coisa aí do Sidônio, né? A gente sabe disso também. Então, nós estamos com essa CPMI, que a gente considera importantíssimo, para a gente conseguir desmascarar, revelar o que esse governo está fazendo com a questão da comunicação. Eles fazem tudo que não pode, tudo que é proibido, tudo que se a gente fizer, a gente vai ter rede derrubada, a gente vai ser chamado de milícia digital, e eles fazem tudo isso ainda com verba pública, tá? É gravíssimo. Então, nós precisamos de concluir o apoiamento e da gente que seja instalada essa CPI, que eu acho que vai ter que ser CPMI da comunicação, porque se for CPI vai depender que o Hugo Mota instaure, e tem umas 12 na frente. E a gente precisa, a CPMI, quando você alcança um número, ela automaticamente tem que ser aberta. Se precisar, nós temos o exemplo documentado do que aconteceu com o nosso programa, hein? Conta com isso. Vamos começar a denunciar na nossa comissão de comunicação, a gente já começa a denunciar, e é mais um fato para embasar essa CPMI. Excelente. Meu querido Gui Kilter, tem uma pergunta para a deputada Bia Kicis? Não, Bia, o ano está voltando aí, né? As sessões legislativas. A gente está vendo todo esse descaso do STF agora de censura com a timeline, e a gente tem diversos escândalos acontecendo em paralelo, né? O escândalo do INSS, agora do Banco Master, tem também a CPMI da Segurança Pública em andamento. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que está o clima na Câmara, nessa volta de recesso. A gente tem visto o Alcolumbre trabalhar aí nos bastidores para enrolar a instalada da CPMI do Banco Master. Enfim, como que você está vendo esse início de ano? O que você pode dar de palhinha para a gente aí? Eu estou vendo esse início do ano como vai ser um ano de muito embate, em que a oposição, gente, a gente precisa focar. A gente tem que escolher quais são as nossas pautas principais e temos que ir a fundo nelas, sabe? Porque senão a gente vai virar, sabe aquela coisa de biruta para cá, para ela tentando se defender dos ataques que vêm do governo. Então, a gente tem que, de repente, botar pouca energia, pouca atenção em alguns assuntos que são menos relevantes, que em outros momentos poderiam ser importantes, mas a gente tem que focar. A gente tem que focar. Derrubada do veto do projeto de redução de penas. Temos que continuar trabalhando pela anistia, só que a gente entende que ela, de fato, virá só com um novo governo, em que haverá indulto, anistia, haverá tudo, né? Se depender desse desgoverno, o Lula vai lutar para não ter. Temos que focar na questão da segurança pública, que é fundamental, na CPMI do INSS, que retomou ontem já com tudo, na CPMI do Banco Master, porque esses temas vão desgastar o governo. Então, nós estamos fazendo aí uma pesquisa também, junto à população, para a gente ver o que é que realmente desgasta o governo, onde é que o bicho vai pegar, entendeu? E aí focar a atenção nesses pontos, ao invés da gente ficar querer defender tudo. Então, a gente vai ter que, de repente, não botar tanto foco, às vezes, num projeto que não é tão importante, embora não seja ideal, não perder tanto foco, tanta energia atrás de emendas para aquele projeto, destaques, que às vezes você tem que gastar sessões inteiras e focar onde a gente vai realmente acertar, entendeu? Ali no focinho ali, né, do tubarão, né, para a gente realmente conseguir enfrentar a besta fera. E o que eu tô vendo, e é meio impressionante isso, acho que tá todo mundo aqui meio assoberbado e a quantidade o tempo de resposta já é uma coisa que eu tô achando alucinante. A hora que eu vejo os ministros do Supremo, Bia, falando, respondendo notícia de jornal, respondendo matéria de opinião jornalística, batendo boca, né, com a imprensa. Esse país faliu moralmente. Faliu. O Estado brasileiro está falido moralmente e virou um negócio tão estúpido que, assim,
Amigos que aprendem teoria geral do Estado no começo da primeira aula de TGE, joga fora. O Moraes, ele refez a teoria geral do Estado junto com o Dino. E ainda agora está usando a lança de o que o cara que está economizando, o cara que é responsável fiscalmente, porque eu vejo, juro para você, eu acho que o Dino paga dinheiro grosso para a CNN. Eu nunca vi a CNN ser tão elogiosa com um comunista tão absurdo que nem o Flávio Dino. Mas eu queria te ouvir, porque a gente está olhando para a Bia Kicis e já enxergando a nossa linha de frente do Senado, se Deus quiser, em 2027. E Bia, acho que vocês dá para fazer um tratado de abuso de poder no Brasil com esses ministros que estão aí, né? Não tem a menor dúvida. É assim, as pessoas me perguntam, Marco, e aí, Bia, você que foi procuradora, que é advogada, né, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, para tudo, cara. Se fosse há um tempo atrás, eu saberia exatamente, se você tem tal conduta, se você viola essa regra, a pena é essa, o que acontece é aquilo, isso pode, isso não pode. Agora, sabe, quem decide o que pode, o que não pode, qual a pena, é cada ministro supremo, cada um tem a sua constituição particular, né, que ela é pautada de acordo com a vontade do ministro, com o seu desejo de vingança, com as suas pretensões políticas, com aquilo que ele quer impor, a forma que ele quer controlar a população. Então, assim, hoje um dos maiores problemas que nós temos é o ataque à liberdade, toda ação que é feita por parte do Supremo e do Executivo para controlar, para impor mais e mais controle sobre a população. E aí, assim, não investe em trabalho, não investe em capacitação, em formação, em educação, as pessoas vão se tornando cada vez mais assistidas pelo Estado, né? Tem muitos estados em que o número de pessoas que recebem bolsa isso, bolsa aquilo, já supera o número de carteira assinada, de pessoas com carteira assinada. Aí você tem que cada vez mais controlar o povo, né? E junto com esse controle, óbvio, não tem como não vir a censura.